Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 15 de maio. Clima de decisão entre Universitário e Botafogo pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Depois do resultado obtido pelo Júnior Barranquilla na altitude de Quito, diante da equipe da LDU, Universitário e Glorioso sabem que só a vitória interessa. 55 mil torcedores já estão confirmados, mais de 60 mil são aguardados e a equipe do Universitário, inclusive, preparou uma mensagem especial para os patrões dos seus torcedores para que eles sejam liberados. Isso por conta do horário. 7 da noite, horário de Brasília, mas lá em Lima, 5 da tarde. Tu já pensou se a Conmebol marca um jogo do Botafogo pela Copa Libertadores 5 da tarde? Ia ficar complicado, né? Vamos falar sobre isso e também vamos destacar aqui a situação de jogadores que vão voltar de empréstimo. É o caso do Matias Segovia, do Carlos Alberto, do Sampaio e do Gustavo Sauer. No caso do trio que defendeu as cores do Molenbeek, vou trazer aqui uma avaliação de um jornalista que cobria a equipe belga. Já o Gustavo Sauer, a gente vai falar sobre alguns números e a expectativa pelo retorno desses jogadores. Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Nós estamos buscando os 47 mil inscritos e ultrapassamos os 46.500. Estamos caminhando muito bem em direção a essa marca e com a ajuda de vocês a meta será alcançada dentro do prazo estabelecido até dia 25, 26 de maio. Se você quiser fortalecer o nosso trabalho para além do seu like e da sua inscrição, aqui abaixo do vídeo também tem o botão Valeu. É um tipo de superchat, mas na verdade é em formato aqui de vídeo. Então você também fortalece dessa maneira, fique à vontade, logicamente. Dito isso, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre esse confronto pela Copa Libertadores. A equipe do Universitário tentando aí contornar essa situação do horário. Certamente se fosse no horário anterior, 9 da noite lá, 11 da noite aqui, o Monumental de Lima provavelmente receberia lotação máxima, são 80 mil torcedores. Eles até estão conseguindo vender uma boa carga de ingressos, né? 55 mil já confirmados, 60 mil esperados, é um belíssimo de um público. Porém, a questão do horário é um motivo aí para a equipe do Universitário se preocupar. E eles prepararam o documento, fazendo uma brincadeira, claro, além de um vídeo gravado pelos atletas, fazendo um apelo para os patrões nas empresas liberarem os torcedores do Universitário e tudo mais. Eles também prepararam um documento que diz o seguinte, abre aspas, aceitando o meu pedido, prometo compensar minhas responsabilidades com garra e paixão. Além disso, organizarei meu tempo para cumprir com os objetivos profissionais. Espero que entenda o amor que sinto pelo Crema. É a maneira como o Universitário é chamado. É uma semana muito importante para os torcedores. É o que diz o documento. Você está vendo aí o documento na tela. É uma maneira inusitada, bem humorada de você tentar estimular que os patrões, os chefes possam liberar os torcedores que vão à partida. Conforme eu disse, se um jogo do Botafogo pela Libertadores fosse marcado para 5 da tarde, ia ser muito difícil, muitos torcedores não conseguiriam se fazer presente. Então vocês podem imaginar que essa mudança de horário que a Conmebol realizou, porque antes o jogo estava marcado para 9 horas lá, 23 horas daqui. 5 da tarde, horário local, realmente é complicado, mas a torcida vai chegar junto, vai ter clima de decisão, clima de Libertadores. Fabian Bustos de um lado, Arthur Jorge do outro, Botafogo versus Universitário e só um resultado interessa. Quem vencer vai se dar bem. Vai para a última rodada, Botafogo podendo já estar classificado e o Universitário estando ali com a faca e o queijo na mão. Eu espero que seja a vitória do Botafogo, assim como você, que os comandados de Arthur Jorge mandem bem pra caramba. Primeiro tempo muito bom, segundo tempo melhor ainda e vamos em busca dessa vitória, vamos em busca dessa classificação. Agora, Fogão, falando a respeito do retorno de atletas que estavam emprestados, quero trazer aqui para você uma avaliação que foi feita por um jornalista que fez a cobertura do Molenbeek nesse período, que o Carlos Alberto, o Matias Segovia e o Sampaio estiveram por lá. Vou trazer aqui as declarações, tá, que ele falou a respeito de cada um desses atletas. Abre aspas sobre Carlos Alberto. Ele, Carlos Alberto, trabalha duro e teve impacto significativo em muitas partidas. Se adaptou rapidamente ao futebol belga, até aprendendo algumas palavras em francês. Foi uma transferência que dá para ser considerada um sucesso no contexto do Molenbeek.
Segovinha chegou na reta final da janela em uma situação peculiar. Os dirigentes do clube não consideravam um perfil interessante para o time, mas John Textor insistiu. Só ganhou oportunidades em março e ficou claro que não estava pronto. A chegada de Yannick Ferreira para treinador mudou um pouco as coisas. O estilo passou a encaixar melhor, ganhou mais minutos e virou até titular nos últimos jogos. A Liga Belga talvez não seja o melhor encaixe para ele, muito física. A mesma coisa acontece no futebol brasileiro, é bom a gente fazer essa observação. É uma liga muito mais física do que era, por exemplo, a Liga Paraguaia. E o Segovinha, nesse quesito, vai ter que evoluir bastante. Já sobre Felipe Sampaio, malandro, que crítica foi essa? Perceba só. Sampaio foi uma incrível falha industrial. Ele cometeu erros claros, custou pontos e cometeu pênaltis. Foi barrado da equipe após uma suspensão por cartão vermelho no meio da temporada e nunca voltou. Se machucou depois, o que resolveu o problema. Que crítica foi essa, hein? Que crítica foi essa? Os três vão retornar ao Botafogo, difícil imaginar que todos vão permanecer, especialmente falando do Felipe Sampaio. A gente pode imaginar que o Sampaio vá buscar espaço em outro clube e essa é a decisão que faz mais sentido, vamos combinar. Já o Carlos Alberto e o Segovinha, o Arthur Jorge provavelmente vai querer observar. A gente está com menos peças do que antes por conta da saída do Vitor Sá. Então, para esses lados do campo, a gente realmente precisa de alternativas. E aí o Arthur Jorge vai observar se vale a pena contar com esses jogadores. Sempre importante destacar que eles poderão atuar novamente pelo Botafogo a partir da janela do segundo semestre, que abre no dia 10 de julho. Sobre Gustavo Sauer, ele que estava atuando no futebol turco, a gente não tem nenhuma declaração dizendo como ele foi por lá, mas a gente pode dar uma olhada, claro, nas estatísticas do jogador. E no futebol turco, o Gustavo Sauer realizou 30 partidas, sendo 14 começando como titular. A média de minutos por confronto foi baixa, 45 minutos apenas. Então começou 14 jogos como titular, em outros 16 ele entrou no decorrer do confronto, uma média de 45 minutos por partida, marcou nenhum gol e deu uma assistência. Foi uma passagem apagada pelo futebol turco. E na resenha da Hora do Almoço eu cheguei a comentar aqui o seguinte: a carreira do Gustavo Sauer, ela foi marcada da seguinte maneira: o Boa Vista é uma ilha onde ele se destacou pra caramba e no entorno ele não teve grande destaque. No próprio Botafogo. Você pode até falar, mas ele teve lesão. Mas o Castro não quis aproveitar o jogador. Mas o Castro tinha os motivos dele. Quem acompanhava os treinamentos era o Castro, certo? É aquilo que a gente sempre fala. Quem tem as informações dos treinos e tal é o treinador. A gente não tem essa parte da informação. Se o jogador joga, é porque o treinador entende que ele está merecendo. Se o jogador não joga, é porque o treinador entende que ele não está entregando aquilo que ele quer. No Botafogo, o Sauer foi um vagalume. Agora, tem um detalhe, que é um detalhe importante nessa história. O Arthur Jorge, quando o Sauer jogou pelo Boa Vista, ele trabalhava no Braga. Ele já trabalhava no futebol português há muito tempo, que ele já estava no Braga há muito tempo mesmo. Ele veio a comandar a equipe do Braga nessa temporada e na anterior. Então, quando o Sauer jogou pela equipe do Boa Vista, ele não comandava ainda a equipe do Braga, efetivamente. Porém, a gente tem que destacar. O Sauer jogava no Boa Vista, se destacava na Liga Portuguesa e o Arthur Jorge certamente sabe quem é Gustavo Sauer. E isso pode favorecer a utilização do jogador no Botafogo. O que vai acontecer, só o tempo vai dizer. Mas fato é, os três pontas serão observados. Pelo menos é isso que indica nesse momento. O que você faria, Fogão? Você observaria para ver se realmente dá para ter um encaixe? Ou você já tem uma posição definitiva em relação a esses três jogadores? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E lembre-se, amanhã, logo cedo, eu estou de volta com mais um conteúdo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima. Vamos em busca dessa vitória. Simbora!